Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Como você está? Vamos para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Hoje é 28/11/2021. Nós estamos caminhando para o final do ano. Mas antes, vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos sim. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, te exaltar, bendizer o teu nome por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Meu Deus, quero colocar, ó Deus, a minha vida, com perdão dos meus pecados, no altar da tua graça. E me usa, Pai, usa a minha vida essa noite para falar um pouco da tua palavra, Senhor, e de tão grandiosa obra, Pai, que é a tua obra de redenção, Senhor Deus, através do teu Filho, Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero que o Senhor também, em nome de Jesus, prepare os corações essa noite, prepare, ó Deus, as mentes daqueles que vão ouvir, ó Pai, essa mensagem, que vão acompanhar essa mensagem hoje e ao longo aí dos dias, em nome do Senhor Jesus. Também quero pedir nessa noite por aqueles, ó Deus, que estão entristecidos, ó Pai, que o Senhor console os corações. Quero pedir por aqueles que estão alegres, para que se lembrem que a alegria vem do Senhor Jesus. Pai, quero pedir por aqueles que estão desempregados, faz um milagre, que, ó Deus, esses irmãos possam contar, ó Deus, testemunhos, ó Pai, de que foram abençoados com uma porta de emprego, Pai. Ó Deus, também te peço, abençoa aqueles que estão enfermos, os cura, Pai, cura sua alma, cura seu físico, Pai, cura seu espírito, em nome de Jesus. E também, por último, consola, Pai, o coração daqueles que perderam entes queridos, ó Deus, durante esses quase 2 anos aí, Senhor, de pandemia. Meu Deus, consola os corações, ó Pai, que a tristeza seja revertida em gratas e bonitas recordações, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. O título da mensagem dessa noite: a maior obra que o mundo conheceu. A maior obra que o mundo conheceu. Se você tiver a palavra de Deus próxima aí a você, eu convido você a abri-la lá no livro de Neemias, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, que diz o seguinte: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me o mal. Versículo 3: enviei-lhes mensageiros a dizer, guarde isso, estou fazendo grande obra. Guarde isso, meus irmãos, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria eu a obra enquanto a deixasse e fosse ter convosco. Aqui é Neemias dizendo exatamente a Sambalate, a Tobias e a Gesem. O versículo 4: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Guarde isso também. Neemias deu sempre a mesma resposta. Que resposta? Estou fazendo uma grande obra. Uma grande obra. E no versículo 5: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o seu carteiro,
o qual trazia na mão uma carta aberta. E eu escrevi algumas palavras aqui para dividir com vocês. Primeiro vamos colocá-los em contexto. Quem foi esse Neemias, esse personagem registrado aqui no próprio livro? Neemias foi copeiro de um rei persa. O nome desse rei era Artaxerxes. E ele desiste. Neemias desiste dessa posição confortável, né, de copeiro, tinha estabilidade ali, e decidiu a reconstruir os muros de Jerusalém e agrupar novamente o povo judeu, aqueles que estavam no exílio da Babilônia. Alguns estavam dispersos, alguns de fato não foram para o exílio, mas estavam dispersos. E Neemias, ele, além de querer reconstruir o muro, ele queria reunir novamente moradores na cidade de Jerusalém, bem como ler a lei mosaica, para que o povo a seguisse, para que devolvesse, para que acendesse novamente valores, preceitos, que em uma das minhas pregações eu disse, preceitos judaicos cristãos que o povo havia se desviado. Até então, preceitos judaicos, mas por que não cristãos? Porque Cristo estava desde a fundação do mundo. Esse é Neemias, e ele passa a ser então um dos governadores, o último governador de Jerusalém. E ele é o dono dessa declaração: estou fazendo uma grande obra. Vocês vão entender o que eu quero trazer para vocês essa noite. E eu não quero dar muita ênfase, não, mas é importante dar uma breve fala sobre quem são Sambalate, Tobias e Gesem. Esses vocês podem ter como um inimigo. A própria palavra de Deus disse aqui, tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, os inimigos de Neemias. Esses eram os inimigos de Deus, que exatamente não queriam impedir, queriam atrapalhar a grande obra que Neemias havia iniciado, que estava empenhando a sua vida. Inimigos de Deus, e esses existem em todos os lugares. Não se engane, em todos os lugares. Se você estiver quieto, estiver dormindo, estiver sem fazer nada, você está do jeito que Satanás quer, e eu preciso alertá-lo. Mas quando você se dispor a fazer algo, seja pessoalmente ou seja na casa de Deus, não se engane, o inferno entrará em fúria. Mas lembre-se de uma coisa: o inferno e Satanás com seus demônios já são, não é que serão, já são derrotados em Cristo Jesus. Por isso você não deve desanimar. Eu disse na quinta-feira, pregando para os irmãos na igreja, os desanimados, os desavisados, os contrários, vão dizer: não vai dar certo, só enxergarão problemas, só enxergarão empecilhos, dificuldades. Mas a palavra de Deus vem nos dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nós estamos empenhados em fazer uma grande obra, tal como Neemias. E é nisso que nós devemos apoiar a nossa convicção, a nossa esperança de que nós estamos fazendo uma grande obra. Vamos aqui, versículo a versículo, também aproveitar as escrituras sagradas, porque elas são a base da nossa mensagem, sempre serão. Nós de nós mesmos não podemos falar nada a vocês,
mas podemos falar das Escrituras através e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Olha que magnífico é! E nós vibramos e nós exaltamos o nome do Senhor Jesus quando nós começamos exatamente a pregar a palavra de Deus. Eu espero que você tenha esse mesmo entusiasmo, porque eu e você estamos inseridos e realizando uma grande obra. E se você por algum motivo não está, a minha oração é que esteja entusiasmado, que esteja empenhado, que você largue e abandone o desânimo, porque há uma grande obra para nós fazermos. Ainda há muitas almas para nós ganharmos para Cristo, a nossa própria família, os nossos amigos, os nossos inimigos, por que não? Pregar para os nossos inimigos é desafiador, mas quando um inimigo nosso se converte, a alegria é estrondosa, porque passamos então juntos a adorar ao mesmo Deus, e aí já não somos mais inimigos, mas nós compartimos do mesmo pão, que é o pão de Cristo. Olha que maravilha como Deus fala conosco e nos entusiasma em fazer essa grande obra, a obra da cruz, a obra e anunciar a obra redentora do Senhor Jesus. O versículo 1, Neemias diz o seguinte: tendo ouvido Sambalat, Tobi, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu, Neemias, tinha edificado o muro e que nele não havia brecha. Guarde isso, o muro de Neemias, a grande obra que Neemias estava empenhado, não havia brechas. Quando você se empenhar em fazer algo, não deixe brechas, não deixe brechas. E ele sinaliza aqui que ainda deveria colocar as portas. Quando você fizer uma grande obra, estiver fazendo uma grande obra, seja ela pessoal ou na casa de Deus, primeiro, não deixe brechas. Segundo, não esqueça as portas. Sabe por quê? Quando você começar a fazer essa grande obra, bons e maus vão ouvir sobre você. Guardou o que eu disse? Quando você começar a fazer uma obra, uma grande obra, seja ela pessoal, seja ela na casa de Deus, seja ela no seu trabalho, não deixe brechas e coloque portas, porque bons e maus ouvirão sobre você. Não importa, prossiga, siga, pujante, com a mesma energia, com o mesmo empenho, não desanime. Você vai tropeçar, vai cair sim, mas se levante em Cristo. Não importa quantas vezes você esmoreça, se levante em Cristo. E essa não é uma mensagem de autoajuda, não, definitivamente não. Essa é uma mensagem do trono da graça de Deus para que você prossiga na grande obra em que você se empenhou, em nome de Jesus. Como eu disse, bons e maus ouvirão sobre você, porque você começou uma grande obra. Não olhe para trás, não deixe brechas. E não esqueça de colocar as portas, em nome do Senhor Jesus. O versículo 2, ele diz o seguinte: Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Queriam fazer o mal a Neemias. O que nós tiramos daqui? Vão tentar te impedir, vão tentar impedi-lo. Quando você iniciar uma grande obra, vão tentar desanimá-lo, consciente e inconscientemente, porque quando você começa a fazer algo grandioso, você mexe com o ego daquele que estava parado. Prossiga, seja pessoalmente, seja um plano pessoal, seja onde você estiver, prossiga, porque você estará glorificando o nome de Deus. Se tudo que você estiver fazendo estiver alinhado com a soberana vontade de Deus, prossiga, porque você vai estar o agradando. Não desista.
Versículo 3, Neemias diz o seguinte: enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não posso descer, porque cessaria eu a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Sabe o que nós tiramos daqui? Quem coloca a sua vida numa grande missão não tem tempo para coisa pequena, não tem tempo para ruídos. E eu disse isso hoje ministrando louvor na igreja. Não tem tempo para ruídos, não tem tempo para fofocas, não tem tempo para coisa pequena, não tem tempo para confusões. A própria palavra de Deus diz que o atleta, ele é o primeiro, o atleta ele é o primeiro a usufruir daquilo que ele treinou por muito tempo. E a Bíblia também diz que nós devemos deixar todo o embaraço de coisas pequenas e pensar em coisas grandes. O seu alvo será do tamanho daquilo que você pensa. Qual é o seu alvo? Que o seu alvo seja do tamanho do infinito. Pense grande, porque seu alvo será grande. Suas conquistas serão grandes, pessoais e dentro da casa de Deus, no seu trabalho, na sua escola, na universidade, não importa, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Pense alto. Ore por isso. Ore por sua família. Ore pela bênção dos seus filhos. Ore abençoando a sua igreja. Ore abençoando o seu trabalho, seus patrões. Ore abençoando sua própria vida. Ore abençoando os seus inimigos. E você verá uma revolução que você nem imagina que ela poderá ocorrer, mas ela ocorrerá, porque é Cristo que chegará e colocará o carimbo em tudo isso, e homem nenhum poderá impedir aquilo que você está pujante querendo fazer. E aí, meu irmão, não importa a idade que você tenha, se você se sentir vivo, vá em frente e faça, se empenhe e faça, porque você está se empenhando em uma grande obra, para a glória de Deus. O versículo 4, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Que nós tiramos daqui, eles vão insistir em te desanimar. Não se engane, mas dê a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra e não tenho tempo para vocês, eu não tenho tempo para coisa pequena, eu tenho tempo apenas para o alvo, que é o céu, que é Cristo Jesus, o Senhor. E hoje de manhã eu também disse o seguinte: nós já sabemos, e aqui falando de cristianismo, de evangelho, que é o objetivo maior da nossa pregação, nós já conhecemos o alvo é o céu, mas com quantas pessoas nós queremos subir? Com 5, 50, 500 mil, 500 milhões de pessoas, num planeta onde nós temos, como já disse inúmeras vezes, aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Quantas pessoas você quer contagiar para ir para o céu junto com você? E isso não é para covardes, e isso não é para aqueles que já se derrotaram, não é para os desanimados, não é para os contrários, mas isso é para aqueles que estão com a sua firme convicção de que o céu existe e de que Cristo virá nos céus buscar a sua igreja. Então nós já conhecemos o alvo. A pergunta é: com quantas pessoas nós queremos subir? Isso depende de mim e de você anunciar para o maior número de pessoas que Jesus Cristo vive e que Ele voltará para buscar todos aqueles que fizerem decisão por Cristo. Não importa
se estiverem no subterrâneo, se estiverem na terra, ou se estiverem numa nave no espaço sideral, se você pregar a palavra de Deus, eles ouvirão, não importa quantos anos. A palavra de Deus, quando é lançada, ela não volta vazia, ela produz vida, e produz vida no tempo e no momento em que Deus assim o desejar. O versículo 5, ele diz o seguinte: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Como eu disse, não desistirão, seja forte, não desistirão de desanimá-lo, mas seja forte em nome de Jesus. E eu concluo essa mensagem dizendo: assim foi com Cristo. Tentaram desanimá-lo, Satanás queria impedi-lo, porque para Satanás não valia a pena, nós não valíamos a pena para Cristo, mas para Cristo nós valemos muito, porque nós valemos o seu sangue carmesim, seu puro e genuíno sangue, do Cordeiro puro e imaculado. Assim foi com Cristo. Como eu disse, Satanás queria impedi-lo de ir para a cruz, pois ele foi açoitado, ele foi praticamente esquartejado pelos açoites com pontas de osso nas extremidades dos cabos. Assim fizeram com ele, mas ele não desistiu de mim e de você, porque ele estava fazendo uma grande obra que até esse minuto segue atingindo corações de homens e mulheres para se renderem ao altar da sua graça e serem salvos. Essa é a maior obra que o mundo já conheceu. Essa é a obra de redenção de Cristo, que resgatou a mim e a você que vai escutar essa mensagem, e eu tenho certeza pelo poder do Espírito Santo que você vai se render aos pés de Cristo, porque nós não pregamos sem acreditar que a nossa pregação não possa ser ouvida pelo menos por uma pessoa, pelo menos por uma, e se essa uma multiplicar 10, 100, 1000 pessoas, nós já estaremos felizes, porque prosseguimos com o mesmo entusiasmo do qual fomos chamados lá no ano de 2002, quando eu me rendi aos pés da cruz, quando alguém de igual modo também pregou para mim. Por isso não desanimo e não desanimarei até aquele grande dia de anunciar as verdades de Cristo que vão invadir a sua casa. A maior obra que o mundo já conheceu é a obra de redenção realizada por Cristo na cruz do Calvário. E Ele quer fazer uma grande obra de reconstrução, tal como Neemias fez. Você e eu sendo reconstruídos por Cristo. E a palavra de Deus, como nós lemos aqui, Neemias queria conclamar o povo a voltar a morar nessa cidade, anunciar-lhes a lei novamente. De igual modo Cristo quer nos reconstruir. De igual modo Cristo quer que o Espírito Santo venha fazer morada em nós. E de igual modo Cristo quer que nós leiamos, estudemos incansavelmente a sua palavra, para sermos alimentados por Ele diariamente, para sermos consolados pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz lá em João, o Espírito Santo consolador e amigo, que nos ajudaria a guardarmos todas essas palavras até a consumação dos séculos, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que essa mensagem tenha falado ao seu coração como falou ao meu, porque nós estamos empenhados em fazer uma grande obra, em nome de Jesus. Vamos orar?
Pai, nós queremos te agradecer por essa magnífica mensagem que o Senhor nos trouxe essa noite, Pai. Muito obrigado, Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por grande obra que o Senhor fez nas nossas vidas e ainda está fazendo. E se há alguém essa noite que quer fazer decisão por Cristo, que essa pessoa simplesmente diga: Pai, me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, espero que essa mensagem tenha falado ao vosso coração. Como eu disse, eu congrego na Primeira Igreja Batista em Itupeva e você é meu convidado. A PIB fica localizada na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Você é meu convidado. Nossas celebrações são às quintas-feiras, às 20 horas, aos sábados, às 19 horas, aos domingos, pela manhã, às 9 horas e à tarde também, às 18 horas. Mande-me uma mensagem pelo Facebook, pelo YouTube também, e porque nossas mensagens também são compartilhadas no YouTube. Divulgue as mensagens e eu quero recebê-lo ali na PIB, para a glória de Deus. Quero desejar a você uma excelente semana, uma semana rica, pujante, que você possa contar testemunhos domingo de tudo que Deus fez durante a sua semana, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, fique com Deus e tchau.